Crônicas 33, versos de 1 a 20, eu vou compartilhar com todos os que haverão de ouvir esta mensagem sobre 5 verdades que podem mudar a sua vida. 5 verdades nesse texto que podem mudar a sua vida. Enquanto você aqui no templo abre sua Bíblia, deixe-me dar um recado para quem está em casa. Se você está assistindo este culto de casa, e não é por motivo de doença, e não é por motivo de força maior, eu quero te dizer que você devia estar na igreja, ouvindo a mensagem lá na igreja, ou aqui na igreja, porque o domingo é o dia do Senhor, e você deve estar na casa do Senhor. Não troque a casa do Senhor pela televisão. O Facebook é uma benção para quem não pode estar na igreja. Se você pode, eu quero com muito amor te dizer, vá para a igreja, vá ter comunhão com os irmãos, porque é ali que você vai crescer. Não fique em casa, isso não é a vontade de Deus, está fora dela. Agora, se você não pode estar por motivo de força maior, então assista e seja abençoado com a palavra do Senhor. 5 verdades que podem mudar a sua vida, segundo Crônicas 33. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos de Ezequias seu pai. Tinha derribado e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo, no vale do filho de Rinom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, conforme a toda a lei, e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés sobre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém e ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E depois disto edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Rinom, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Manassés, e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritas no livro da história dos reis de Israel.
e a sua oração, e como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado e a sua transgressão, e os lugares onde edificou os altos, e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Que o Senhor seja louvado pela sua palavra bendita e gloriosa. Oremos. Grande Deus, todos nós que ouviremos esta mensagem, a ouviremos sob a tua permissão e a tua bênção. Cremos que o teu Espírito Santo opera, age, ó Deus, na vida da tua igreja, do teu povo e daqueles que o Senhor tem um plano, um propósito. E nós oramos neste momento, para que esta palavra, Senhor Deus, ela vá penetrando aonde o Senhor assim desejar, a começar pelas vidas de todos que neste momento a ouvirão, a começar por este que aqui está, e que ela possa realmente gerar em nós, ó Deus, através do poder do teu Espírito Santo, um avivamento, um despertamento, Senhor, um quebrantamento, de tal maneira que no final desta mensagem nossas vidas não sejam mais as mesmas, e que no final deste culto, ó Deus, o Senhor seja glorificado, exaltado, magnificado, e tenham vidas completamente quebrantadas no teu altar para a tua glória. Abençoe cada um que está aqui, cada um que está em casa, por motivo de força maior, ou enfermo, ou com problema de saúde, ó Deus, que o impede de ir para a igreja. Eu peço que o Senhor cure essas pessoas e guarde elas, e fale com elas através da tua palavra. Talvez alguns estão, ó Deus, em casa, porque realmente não tem uma igreja bíblica ao redor da sua casa, e estão tendo que ouvir a tua palavra pela internet. Que o Senhor abençoe essas vidas, mas que elas procurem de encontrem um local para adorar o Senhor adequado, Pai. Abençoe-nos, queremos te servir da maneira correta. Abençoe este culto, esta igreja e cada alma que aqui está, no nome de Jesus Cristo. Amém. A história está eivada de homens maus. Os anais da história estão repletos de homens que deixaram um rastro sombrio na nossa lembrança. Há homens facínoras, assassinos, feiticeiros, monstros bestiais, pervertidos celerados, déspotas sanguinários, homens incendiários como Nero, homens traidores como Judas, homens perversos como Hitler, homens truculentos como Mao Tse Tung. Mas talvez nenhum dos homens da história que eu citei aqui tenha tido a perversidade de Manassés. Este homem que nós acabamos de fazer a leitura foi considerado o pior homem da Bíblia. O pior homem. Esse, meus irmãos, excedeu em perversidade. Ele reinou 55 anos. Desde 697 a 642 a.C. O seu nome significa aquele que se esquece. E ele se esqueceu de Deus por um tempo. Agora, poderia a graça do Senhor, que é o favor de Deus, alcançar aqueles que descem até as profundezas da degradação, da miséria, do pecado, da podridão das trevas? Normalmente nós achamos que há pessoas que parecem que não têm solução, são irrecuperáveis. Às vezes achamos que há pessoas que desceram tão profundamente nos degraus do pecado, que a graça de Deus pode não alcançá-las. A história de Manassés vai nos mostrar, meus irmãos, que não há um poço tão profundo de pecado, onde a graça de Deus não seja mais profunda para arrancar essa pessoa de lá. A graça de Deus é maior do que o pecado. Romanos capítulo 5, 6, 7, 8, que tratam da justificação, dizem: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. E estas verdades que virão da vida de Manassés, para mim e para você, que não só mudaram a vida dele, como podem mudar a vida de qualquer pessoa, a minha, a sua, se não mudou ainda. Ou pode transformar para melhor aquelas que já são transformadas também. Não é? São verdades fundamentais no Evangelho e no cristianismo.
E eu espero que estas verdades, elas sejam recebidas pelo seu coração como um bom solo sendo o seu coração. E elas sejam semeadas ali. Elas criem raízes, elas brotem. E elas venham a produzir 100, 60 e a 30 por 1. Elas venham fazer na sua vida uma obra maravilhosa em que você realmente nunca mais seja a mesma pessoa. E que verdades são estas? Em primeiro lugar, ou verdade número 1. Deixe-me ser cuidadoso para citar as verdades na ordem, né? Porque esses dias pregando eu acabei pulando algumas verdades, acabei não citando na ordem e algumas pessoas deixaram de anotar. Então, verdade número 1. Todos os seres humanos, sem nenhuma exceção, são depravados pecadores. Eu vou repetir. Todos os homens, sem nenhuma exceção, são depravados pecadores. Isso inclui eu e você. Todos eles. Todos nós. Será que a gente compreende isso, gente? Você já se enxergou dessa forma? Como um depravado, um perdido pecador de verdade? Você entende que realmente não há nada de bom em você, em sua vida, que o possa torná-lo aceitável diante de Deus? E que aquilo que Isaías disse, que as obras dos homens são como trapos de imundícia, é verdade, é realidade. Você entende isso? Você entende que é abominável diante de Deus sem Jesus? Você entende? Isso faz sentido na sua vida? Você já compreendeu essa verdade mesmo? Perceba Manassés. Manassés era filho de um pai piedoso. No capítulo de número 32, 31, um pouquinho antes, é descrita a vida do pai de Manassés. E o pai dele, meus irmãos, era um homem maravilhoso. Manassés cresceu bebendo o leite da verdade, sugando o néctar da piedade. Ele cresceu num lar onde Deus era conhecido e amado. Mas a piedade dos pais não é garantia que os filhos seguirão o mesmo caminho. Não é. Manassés tinha exemplo, tinha modelo dentro de casa. Seu próprio pai promoveu uma reforma espiritual em Judá, depois do desastrado reinado de Acás. O pai dele limpou a casa de Deus, o pai dele foi um homem de Deus, consagrado, dedicado, fiel ao Senhor. Está aí no capítulo 32, não é? Ele morre, inclusive, e a morte dele, até a morte é bonita desse homem. Mas Manassés, ser filho de um homem piedoso, não o fez um homem piedoso. Porque todos nós somos literalmente nascidos em pecado. Segundo ele, assumiu o trono ainda jovem. Se você notou no versículo 1, ele começou a reinar com 12 anos de idade. Ou seja, o Manassés foi um homem que desde a sua infância, desde garoto, ele teve um caminho fácil pela frente. Ele teve privilégios, mas ele, diante dessas oportunidades, desperdiçou, jogou na lata do lixo todas as oportunidades que ele teve. Também ele teve o reinado mais longo de Judá. Diz lá o versículo 1 que foram 55 anos. 55 anos vivendo religiosamente sem conhecer Deus. 55 anos vivendo sob o comando do povo de Deus sem conhecer o Deus desse povo. 55 anos. Ele foi advertido por Deus. O versículo 10 diz isto: falou o Senhor a Manassés. Gente, quando um profeta fala, a gente já tem que ficar esperto. Quando um pastor chama a gente para conversar no escritório, a gente tem que ficar mais esperto ainda. Mas quando Deus fala com a gente, aí você tem que ficar completamente esperto. Deus falou com Manassés. Manassés, sua vida está torta, você é um depravado, você é um perdido, Manassés. Muda de vida, Manassés. Sabe o que aconteceu? Porém, ele não deu ouvido à voz do Senhor. Aí está, meus irmãos, o poder do pecado, o poder da depravação. Não importa o seu exterior, o interior de todos os seres humanos, desde que nascem, é
são de trevas, o interior é de trevas profundas. Frequentemente, meus irmãos, a gente pensa numa pessoa depravada como alguém que pode ser tão mal quanto queira ser. Preste bem atenção para você entender isso aqui, que é muito importante. Normalmente, quando pensamos numa pessoa depravada, a gente pensa assim, que aquela pessoa foi tão mal quanto ela queria ser, quanto ela desejava ser. Mas depravação total não é isto. Não é isto. Ser depravado totalmente não significa que uma pessoa possa chegar ao máximo da sua degradação e manifestação do mal, como alguns. Não é? Um desses atuais é Hitler. As pessoas olhando para Hitler iam dizer assim, Hitler foi um depravado. Porque elas pensam assim, ele chegou no ápice da manifestação do pecado. E para alguns, o Hitler foi o próprio diabo encarnado. Não é? Sua maldade foi profunda demais. E aí a gente costuma dizer, ele foi completamente depravado. Mas escute, eu penso que havia alguma afeição em Hitler. Por exemplo, eu penso que ele amava sua família, sendo o homem depravado que foi. Eu penso que ele amava os seus aliados. Eu penso que ele amava os seus pais, sendo o homem depravado que foi. E nem todos diriam que ele foi tão depravado assim. Alguns diriam, Hitler foi mal compreendido por querer uma raça pura. Por isso ele matou 6 milhões de judeus. Para ter uma raça pura, tinha que matar alguém. Aí matou 6 milhões de judeus. Então ele não foi tão depravado assim. Na verdade, irmãos, Hitler não chegou no ápice da depravação. E depravação total não significa a pessoa manifestar todo o seu pecado. Também não significa que uma pessoa depravada totalmente não possa ser capaz de fazer coisas boas. Não significa isso. Por exemplo, um depravado pode amar o seu cônjuge. Pode amar os filhos. Pode ser um bom cidadão. Pode ter responsabilidade para com as leis. Pode ter habilidade de praticar caridade, ajudar o pobre. Pode ser generoso. Pode ser um ser humano que cumpra a ética social, porque depravação total não significa aquela pessoa que fez todo tipo de pecado que poderia fazer no ápice dessa manifestação. Não. Não é isso que significa depravação total. O que significa então? Você está sentado no banco? Segure-se. Significa que a queda no pecado foi tão séria e tão profunda, que afetou a todos da raça humana e a cada pessoa totalmente, completamente, de tal maneira que afetou o seu espírito, sua alma e o seu corpo. De modo que todos os descendentes de Adão e Eva, por isso que eu disse, segure-se, são depravados. E eu estou falando de mim mesmo, sem a graça de Cristo. É isso que as Escrituras dizem. Porque desde a queda no Éden, o espírito morreu, a alma desnorteou e o corpo tornou-se corruptível. Você viu o que foi que o Cabral disse essa semana, o ex-governador do Rio de Janeiro, em entrevista? Ele disse o seguinte, quando perguntado por que sendo o que ele era, um governador, ele se enveredou por aquele caminho. Ele disse assim, quando eu cheguei no ápice do poder, e eu cheguei no ápice do dinheiro, e eu cheguei no ápice na cúpula, o poder, o dinheiro, os recursos me dominaram de tal maneira que eu não tive forças para lhes dizer não. A minha carne quis aquilo, eu quis aquilo. Pelágio estava errado. Lá no quarto e quinto século, quando ele afirmou que o pecado de Adão não afetou toda a raça humana, ou todo ser humano. Ele estava errado. Porque Romanos 3, 23 diz, todos pecaram e separados estão da glória de Deus.
Romanos 5,12 diz, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte passou a todos os homens, porque todos eles morreram. E isso inclui você e eu. Isso inclui você, inclui eu. E o pecado, ele é tão grave, tão sério. Vou pedir que Vou pedir que a Guarani pegue o meu celular ali, por gentileza, que o pecado acabou de fazer um estrago aqui. Você está vendo como é que o negócio é? Por favor, deixa aqui comigo. Obrigado. Muito obrigado. Então, justamente, não é? Justamente significa isso. O pecado entrou no mundo por um homem. Nosso estado de pecador caído captura e controla a nossa vida inteira, irmãos. Ele afeta os nossos corpos. Sabe, desde que o pecado entrou no mundo, o homem se tornou doente e mortal. É por isso que morremos. O pecado afeta nossas mentes e pensamentos. A gente tem dificuldade de ler um texto bíblico e entender a palavra. O Antônio não podia ter dado exemplo melhor do que hoje de manhã. Ensinando uma pessoa em João capítulo de número 1, a pessoa não entendia que o verbo é Jesus. Mas é tão claro no texto. Claro para aqueles que têm a mente iluminada pelo Espírito Santo. Para quem não tem, não enxerga. A mente e o pensamento foi realmente cegada. Eu terminei de ler um livro hoje, do Leandro Carnal. Se ele estiver me ouvindo, que Deus te abençoe. O Leandro Carnal, famoso filósofo, professor da Unicamp. O título do livro é Santos de Todos os Dias. É um livro que conta a história de cada santo do catolicismo, ou de alguns deles, pelo menos. Eu comprei no aeroporto, por curiosidade, um livrão. Um livrão, muito bom livro. Agora, o que me chamou a atenção mais no livro foi o que estava nas entrelinhas. Irmãos, em poucos livros eu vi o plano da salvação tão claro. Desde a queda do homem, desde o plano da salvação em Jesus, desde a ressurreição de Cristo, desde que o homem tem que se converter e crer e entregar a sua vida a Jesus, o plano da salvação nesse livro é claro. Mas o senhor Leandro Carnal, ele é um ateu declarado. Ele lê as Escrituras, eu garanto para você que ele conhece muito mais do que alguns de nós aqui, mas muito mais. Você sabe o que é parousia? Ele sabe. E explica biblicamente. Porque explicou no último capítulo do livro. Conhece intelectualmente, mas é um ateu declarado. Porque sua mente está cega. Porque o pecado depravou, o pecado realmente destruiu essa visão de Deus no homem. Afeta os pensamentos, afeta a vontade. A vontade não quer mais agradar a Deus. Então ela não está mais em seu estado primitivo de poder moral. A vontade do homem, de acordo com o Novo Testamento, está escravizada pelo pecado. É por isso que desde criancinha o que a gente quer é fazer coisa errada. Afeta o espírito. Nosso espírito, desde nosso nascimento, está morto, literalmente, sem vida, e ele não responde a Deus, a menos que Deus intervenha. Meus irmãos, nós fomos feitos para adorar a Deus em espírito, você sabe disso. Mas como o espírito está morto, olha o que o homem tem adorado. O homem tem adorado quadrúpedes, répteis e imagens a si mesmo, tem adorado, hoje nós estamos vivendo a teologia do shopping center. As pessoas adoram o shopping center. Não é? E por aí vai, adorando a si mesmo, menos a Deus. Por quê? Porque estão depravadas literalmente. E o mais assustador do pecado é que somos mais culpados do que queremos admitir. Nós somos mais culpados do que queremos admitir. Esta é a verdade, número 1. Somos depravados, pecadores, perdidos. Meus irmãos, vocês sabem que a Bíblia começa num jardim perfeito, não é verdade? E ela termina num céu perfeito. Mas entre o jardim perfeito e o céu perfeito, há um vale de pecado. Há um vale de pecado. Violações, desobediência, esquemas malignos, desejos corrompidos, ações ferinas e tudo mais. O pecado não é simplesmente uma questão do que fazemos, e sim de quem somos. Por isso que Davi disse, em pecado fomos concebidos. Meus irmãos, quando pecamos, estamos exteriorizando o que nós essencialmente somos. Preste atenção, quando nós pecamos, estamos colocando para fora o que somos, depravados, pecadores, perdidos e condenados, sem a graça de Deus. Se você não provou a graça de Deus, saiba disso.
Saiba disso. Pecado é iniquidade. É aquilo que fazemos contrário à vontade de Deus. É chamado pecado de comissão. É aquilo que queremos fazer. Pecado é também falhar em fazer o que é correto. É o pecado da omissão. É quando a gente peca, não é? Omitindo as coisas. Preste atenção então, logo, pecado é mentir. Correto? Mas também é permanecer calado quando é correto falar a verdade. Pecado é roubar, mas também recusar-se a ajudar ao necessitado que bate à nossa porta, podendo nós fazê-lo. Pecado é adulterar, mas também é pecado não amar o cônjuge e a família, não cuidar bem da família que Deus nos deu. Tiago 4,17 diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Pecado é também não viver pela fé, gente. Romanos 14,23 diz, e tudo que não é de fé é pecado. Então, viver de fé em fé, viver de fé é viver na confiança e na dependência de Deus. Ao viver pela fé em Deus, seremos ajudados a vivermos em oração, adoração, gratidão, mostrando respeito, agindo generosamente, bondosamente. E aí vamos agradar o Senhor. Fora disto, é impossível ser agradável a Deus, pois viveremos em pecado. Veja, Manassés, tendo tudo para ser uma bênção, num período de sua vida, foi o ápice da manifestação da depravação. Porque viveu sem depender de Deus. Viveu incredulamente, viveu desobedientemente. E talvez você está aqui hoje ou está me assistindo e está vivendo assim. Incredulamente. Como se o dia final nunca fosse chegar. Como se Jesus não tivesse morrido. Como se você fosse um santo. E não é. Olha, você precisa de Deus desesperadamente. Você precisa de perdão. Você precisa de salvação. Você precisa de Deus. Saiba disso. Você precisa, porque você sem Jesus é um pecador perdido, depravado, como eu. Porém, pela graça do Senhor, já encontrei a graça de Cristo. E esta é a primeira verdade. Somos pecadores depravados. Segunda, anote lá, verdade número 2. O Deus Santo nos chama ao arrependimento genuíno. Meus irmãos, felizmente, a Bíblia faz mais do que descrever o pecado. Ela mostra o que devemos fazer em relação a ele. E Deus chama pecadores ao arrependimento. Escute lá o que eu vou ler em Ezequiel 18, 30 a 32. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos para mim. Você está entendendo? Tornai-vos para mim, diz Deus, convertei-vos de todas as vossas transgressões, depravações, iniquidades, e não essas então te servirão de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor, convertei-vos, então vivam. Deus chama o pecador ao arrependimento. Meus irmãos, no Novo Testamento, Jesus pregou sobre o arrependimento. João Batista pregou sobre o arrependimento. Mateus 3 e Mateus capítulo 4. Arrependei-vos era a mensagem de Jesus. Arrependei-vos era a mensagem de João Batista. O que é o arrependimento? O que é o arrependimento? O arrependimento é a resposta certa ao pecado. O arrependimento é a resposta certa ao pecado. É submissão a Deus e pesar pelo ato pecaminoso. O arrependido se submete a Deus e a sua palavra, e ele tem uma tristeza agoniante por causa do pecado que cometeu. É por isso que de vez em quando você encontra a pessoa dizendo assim, é uma pena que eu só conheci Jesus com 40 anos. Como eu queria ter conhecido antes. Veja, houve um arrependimento genuíno, que ela sentiu um pesar por aquele período que não tinha Jesus na vida. Meus irmãos, o arrependido tem um coração quebrantado com pesar, tem os olhos inundados com as lágrimas, e ela entrega a alma à misericórdia de Deus. O arrependido enxerga o que realmente é, e o que Deus fez, e o que ele fez contra Deus. O arrependido deixa a desobediência para se tornar um obediente. Olha só.
O arrependido deixa a resistência ao Espírito de Deus e se torna submisso à voz do Senhor. O arrependido deixa os seus próprios caminhos e passa a desejar os caminhos de Deus. O arrependido rejeita a sua inclinação ao pecado para uma fome de justiça e santidade. O arrependido só se arrepende de não ter se arrependido antes para ter desfrutado mais da glória de Deus. A resposta adequada ao pecado é o arrependimento. Por isso Jesus disse: arrependei-vos. Eu tenho descoberto, irmãos, na minha vida cristã, que eu me arrependi aos 17 anos, quando entendi o Evangelho, e de lá para cá tenho me arrependido todos os dias. É porque quando você está andando na luz, você vai enxergando os pecados, não é? Pedro pregou no Pentecostes um sermão maravilhoso. Pode ler lá, capítulo 2, 3. Depois de as pessoas ouvirem aquele sermão, diz a Bíblia, compungiram-se em seu coração, e eles clamaram: Pedro, e agora? E agora, Pedro? Matamos o Rei da Glória, e agora? E aí Pedro diz: arrependei-vos, e o Espírito Santo descerá sobre vós. A resposta correta ao pecado é o arrependimento. Deus odeia o pecado, porém sensibiliza-se diante de um coração arrependido. Sensibiliza-se. São 3 os sinais de um coração arrependido. Primeiro, quebrantamento. Cai o orgulho, cai o egoísmo, cai a idolatria, cai a independência, cai a desobediência e cai uma pessoa prostrada de joelho aos pés da cruz, dizendo: ó Senhor, derrama o teu sangue sobre este miserável depravado, limpa-me e faz-me um santo na tua presença. Meus irmãos, o pecado é pior do que você pode imaginar. Muito pior. O pecado acabou com a imagem de Deus no homem. Davi, quando ele pecou com Betseba, ele pensava que estava cometendo um adultério. Mas olha, aquilo tudo envolveu omissão de trabalho de Deus, envolveu cobiça, envolveu adultério, envolveu engano, morte, incesto na sua família, inimizade entre os filhos, morte entre a família. O pecado desgraçou a vida e a família de Davi. E o Salmo 51 é a resposta de Davi ao pecado, chamado arrependimento. E quando você lê o Salmo 51, meu irmão, lá você vê Davi tendo consciência da sua imundícia. Lá você vê Davi no versículo 1 tendo consciência da sua imundícia. No versículo 2 se sentindo sujo. Sujo. No versículo 3 ele dizendo que a culpa do pecado acompanha dia e noite. No versículo 4 ele diz que a sua ofensa foi contra Deus. Foi contra Deus. No versículo 11 e 12 diz que ele se tornou triste e sem esperança. No versículo 14 diz que os crimes invadiram a família dele. Tudo por causa do pecado. E o único remédio que ele encontrou está lá no versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado e arrependido. A um coração arrependido, o Senhor não vai desprezar. Então você vê no Salmo 51, Davi arrependido. E aí você vê aqui no capítulo 33, a partir do versículo 12, o arrependimento de Manassés. Diz o versículo 12, e Manassés angustiado, orou ao Senhor seu Deus, humilhou-se perante o Senhor, Deus de seus pais, e lhe fez oração. Esta é a segunda verdade que pode mudar a sua vida. A primeira é: todos nós, eu e você, nascemos depravados pecadores. Segunda verdade, a resposta ao pecado é atender ao chamado ao arrependimento de Deus. Verdade número 3, anote aí quem está anotando. Verdade número 3, a confiança sincera em Deus é a condição para o perdão completo. A confiança sincera em Deus. A confissão sincera em Deus. Esta é a condição para o perdão completo. Versículo 12 e 13. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, humilhou-se perante Deus de seus pais, lhe fez oração,
E Deus se aplacou para com ele. Olha, irmãos, eu fiquei aqui umas 2 horas nessa palavra, aplacou. Porque eu fiquei pensando, como é que Deus pôde fazer isso? Como é que um Deus santo teve a capacidade de dar o perdão, de aplacar-se para um homem que lhe virou as costas, sabendo de toda a verdade? Como esse homem pode, como Deus pode fazer isso? Meus irmãos, um sinal evidente de um arrependido é que este confessa o seu pecado e deixa a sua ofensa. Quem confessa, mas não deixa, escute bem, não somente não foi perdoado, como também não ficou livre. Portanto, se você sabe que algo é pecado e continua insistindo nele, saiba disso. Você não foi perdoado e não está livre. E não está livre. A Bíblia diz, quem confessa e deixa. Quem confessa e deixa. Então, se você entende que é descrente, confesse a sua incredulidade. Ainda há tempo, você pode fazer isso hoje. Dizer para Deus, Senhor, eu fui um bom religioso, eu nunca matei ninguém, nunca roubei, e eu sou um depravado. Eu preciso do teu perdão, eu confesso que até hoje nunca coloquei toda a minha fé no Senhor. Eu tenho vivido com base nas minhas próprias forças. Se você tem um vício, pelo amor de Deus, confesse e deixe esse pecado. Até onde você vai carregar isso? Até onde você vai com isso? Se você sabe que é pecado, está errado. Se você não tem sido o marido que você deveria ser, a mulher que você deveria ser, o filho que você deveria ser, o funcionário que você deveria ser, o crente que você deveria ser, se eu não tenho sido o pastor que eu deveria ser, meus irmãos, pelo amor de Deus, é o que diz Paulo em Romanos 12:1, rogo-vos, ele está dizendo, pelo amor de Deus, não siga com isso adiante, você vai acabar mal. É hora de voltar-se para Deus agora, neste momento, através da confissão. Sabe o que significa confissão, irmãos? Deixe-me montar um quadro aqui para você entender. Tinha o juiz, e chegou o réu. Então, chegou a pessoa que tinha sido danificada pelo réu. E o juiz colocou eles de frente. E o juiz perguntou para o acusador, você reconhece essa pessoa? E ele olhou bem nos olhos da pessoa e disse, eu reconheço. Foi essa pessoa que cometeu o crime? Foi essa pessoa que cometeu o crime. Foi essa pessoa que abusou de você? Foi essa pessoa. Foi essa pessoa que te roubou? Foi essa pessoa. Essa pessoa merece a cadeia? Essa pessoa merece a condenação? Merece a condenação. Acontece que essa pessoa estava diante de um espelho. Então essa pessoa estava admitindo diante do juiz que a culpada era ela mesma. E ela estava dizendo, juiz, pode dar a sentença. Pode dar sentença. É um réu culpado e condenável. Confessar, irmão, é isso. É chegar diante de Deus e falar para Deus, Senhor, o Senhor está vendo aqui essa pessoa? Senhor, essa pessoa é culpada. Essa pessoa precisa. Essa pessoa é culpada. Confessar é isto, meu irmão, não é? É dizer a mesma coisa, é admitir completamente o erro. Mas para isso, ou para que a confissão seja verdadeira, eu quero mostrar para você algumas coisas bastante importantes. Primeiro, você precisa caminhar em íntima comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Então, quando você caminha com Deus, a luz de Deus ilumina a sua vida, mostra os seus erros, e você tem condições de abandoná-los. Segundo, você deve mencionar o pecado claro e especificamente, seja para Deus ou para quem for. Confissão é isso, é admitir e confessar mesmo, com desejo de ajuda e abandono. Terceiro, é confessar a pessoa certa. Se você pecou contra Deus, confesse contra Deus. Se você pecou contra o seu filho, confesse para o seu filho. Se você pecou contra a sua esposa, confesse para a sua esposa. É confessar, em quarto lugar, de modo a consciência ficar pura. Gente, 1 João é verdade. Ei, 1 João é verdade. Sabe o que diz lá? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Confesse de modo a sua consciência ficar limpa. Confesse com uma tristeza genuína em seu coração.
A Bíblia claramente diz, a tristeza que vem de Deus, ela opera o arrependimento. E arrependimento é abandono de pecado e mudança de vida. O arrependido, meus irmãos, não anda de mãos dadas com o pecado. Não anda. Então o método certo é confessar a pessoa certa. E a atitude correta é um arrependimento genuíno, verdadeiro. Aqui está um obstáculo a vencer diante do arrependimento, o orgulho. Sabe por que muita gente não se arrepende de verdade? Não confessa de verdade? Porque ela é orgulhosa. E o orgulho domina o coração. E o domínio fica dizendo para ela assim, não, justifique-se. Afinal, quem é que não peca? E o orgulho fica dizendo para ela assim, mas você é vítima na situação. Você é vítima na situação. Confesse com uma sinceridade e tristeza verdadeira. E confesse com a determinação de deixar o pecado. O que encobre as suas transgressões nunca, preste atenção, nunca prosperará. Você está me seguindo? Nunca prosperará. Mas o que confesse e deixa, alcança misericórdia. Está me seguindo? Alcança misericórdia. Muitos confessam para aliviar a consciência. Ou para impressionar os outros. Ou para ficar livre de algum conflito mais para frente. Isso não é confissão verdadeira. Quem confessa de verdade, cai de joelhos aos pés da cruz, não se justifica, espera a condenação, mas confia no poder da graça de Deus, completamente. Manassés confessou, diz a Bíblia, ele angustiado, orou a Deus, humilhou-se, fez oração, quer dizer, fez confissão, declarou, Senhor, a sua miséria, depravação, dureza de coração. A terceira verdade que pode mudar a nossa vida é uma confissão verdadeira. Gente, uma confissão verdadeira restaura relacionamentos. Uma confissão verdadeira restaura um casamento. Uma confissão verdadeira traz perdão de pecados na vida de uma pessoa, traz o perdão para a vida eterna. A confissão verdadeira, ela abre a porta para a eternidade, para o mundo de bênçãos nas nossas vidas. Confesse. Quarta e penúltima verdade. Somente o justo juiz pode justificar e perdoar o ímpio pecador. Está me seguindo? Somente o justo juiz pode perdoar e justificar o pecador impuro. O versículo 13 diz, e Deus se aplacou para com ele. E Deus freou a ira e derramou misericórdia. Deus freou a sua ira e derramou misericórdia. A palavrinha aplacou-se, irmãos, ela significa assim, moveu-se em direção a ele, tornou-se favorável, atendeu-lhe a oração, perdoou-lhe. Deus é o justo juiz de toda a terra, e meus irmãos, de acordo com o seu veredito, o mundo inteiro está culpável diante dele, e você não pode mudar isso, nem eu. Como é que um justo juiz pode perdoar pecadores? Pode ele simplesmente limpar a nossa ficha criminal com a borracha? Não. Porque ele é justo, ele não pode fazer isso. Pode ele agir como se o pecador nunca tivesse cometido pecado, fazendo vistas grossas? Não, porque ele é justo. Pode ele fingir que não viu o pecado? Não. Deus perdoa o pecado não olhando para o outro lado, e nem fingindo que algo não é real, mas ele perdoa porque providenciou um substituto para o pecador. E é aí que está o outro lado da palavra, aplacar-se. Aplacar-se significa queimar incenso na adoração, remover. Enquanto Manassés viveu, Deus queimou o seu filho na cruz, por assim dizer. Matou o seu filho numa cruz, por assim dizer, para que através da morte do filho dele numa cruz, pudesse remover o pecado, o escrito de dívidas daqueles que são pecadores como eu e você. Por isso ele pode perdoar pecados, por isso ele perdoa pecadores. Deus perdoa o pecador arrependido, porque o seu filho foi morto em adoração, removendo o pecado. Jesus não tinha pecado, ele é Deus. Sua morte na cruz, meus irmãos, torna o perdão um ato de justiça divino. Sua morte é o preço que Deus exigiu
para que nós pudéssemos ser justificados. A ira de Deus foi aplacada na cruz. Deus aplacou-se, diz a Bíblia. Deus justifica pecadores arrependidos. Deus justifica estes pecadores, porque a justificação é o ato declaratório de Deus, através do qual Ele declara o pecador aceito em sua presença e preparado para o céu. O perdão de Deus é instantâneo, é completo e é maravilhoso. Quando eu estive na Venezuela, na entrada do país, eu recebi um papelzinho desse tamanhozinho assim, ó. Um papel A4, uma folha assim, um papelzinho, e lá tem escrito, né, que era a minha permissão de entrada. Eu não dei muita importância para aquilo não, irmãos. Enfiei na minha carteira e falei, tá bom, na saída eu entrego. Todos os lugares que eu ia, se eu ia pegar um táxi, eles perguntavam, cadê o seu permisso? Eu tinha que tirar o bendito papel. Eu ia comprar no supermercado, cadê o permisso? Eu tinha que apresentar o bendito papel. Eu ia entrar no hotel, cadê o permisso? Eu tinha que apresentar o bendito papel. E sem o permisso, não entrava, não comprava, não comia, não andava de táxi. Era um indigente no país, correndo o risco de ser preso e mandado embora. E só valia por 3 meses aquela permissão. O perdão de Deus, a permissão de Deus para o céu não vale só 3 meses. Vale eternamente. É uma permissão eterna. Eterna. Quando Deus nos declara pecadores, Ele o faz com base na sua palavra, não há mais o que fazer. Mas quando Ele mesmo declara que a gente está justificado e perdoado, então Paulo pôde escrever, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Deus quem os perdoou. Por isso Paulo também afirmou, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É o perdão completo de Deus. Escute o que eu vou te mostrar aqui. Jesus disse assim, quando a gente vem a Ele, Ele nos perdoa, não é? Com o seu sangue. Não só o seu sangue nos cobre, mas nós somos colocados na mão do Filho de Deus. E também, João capítulo 7 diz que a própria mão de Deus está sobre nós. Então nos cobre o sangue de Jesus, nos cobre a mão do Filho e nos cobre a mão do Pai. Essa é a justificação. Suponhamos que o diabo se esforce para tirar o seu perdão, a sua justificação, a sua salvação. E ele lute, isso não é possível, é só uma suposição. Ele lute e tire a mão do Pai. Não tem problema se ele fizesse isso, porque você ainda está na mão do Filho e debaixo do sangue do Filho. Mas vamos supor, isso não é possível, é só uma ilustração. Vamos supor que ele se esforçasse e te tirasse da mão do Filho. Não tem problema, porque você ainda estaria debaixo do sangue do Filho que perdoa e que garante a entrada no céu. Aí vamos supor, isso não é possível, é só uma ilustração. Vamos supor que ele fizesse todo o esforço, meus irmãos, para tirar você debaixo do sangue de Jesus. E ele lutasse, e finalmente um dia ele conseguisse entrar debaixo do sangue de Cristo, para tirar você de lá. Só que o dia que o diabo entrar debaixo do sangue de Cristo, ele vai ser um diabo salvo, porque o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado. Sabe quando é possível você perder a sua salvação, ser tirado das mãos de Deus? Nunca! Porque o perdão de Deus é perfeito, é completo. E o sangue de Jesus nos garante para a eternidade. Estamos justificados. E última verdade. Brota na vida do perdoado, do justificado, do arrependido, um intenso desejo de restituição. É a doutrina da restituição. Um intenso desejo. A gente conhece muito doutrina de arrependimento, de eleição, de salvação, mas pouquíssimo de restituição, pouquíssimo. Temos que conhecer mais. Os versículos de 14 a 16 diz assim, começa dizendo assim, depois disso o quê? Depois que Manassés foi perdoado, justificado, purificado e transformado por Deus. Depois disso, o que é que ele fez? Lembra que ele tinha colocado o ídolo dentro do templo? Ele foi lá e tirou.
Lembra que ele tinha mandado construir altares em prol de outros deuses? Ele foi lá e quebrou. Lembra que ele tinha mandado construir postes ídolos? Ele foi lá e mandou derrubar. Lembra que ele tinha levado o povo de Israel para longe de Deus? Ele foi lá e trouxe de volta. Restituição. Restituição. Meus irmãos, uma vez que nossos pecados foram perdoados e fomos trazidos à família de Deus, nós somos chamados a andar no novo e vivo caminho. Deixamos o caminho de pecado e andamos em santidade. Deixamos a incredulidade e entramos numa vida de fé. Deixamos a desobediência voluntária para uma vida de grata obediência. Meus irmãos, não significa perfeição, mas significa nova vida, novo Senhor, novo caminho, nova maneira de viver. Brota no coração o primeiro amor, brota no coração amor pelos irmãos, brota no coração paixão pelos cultos, brota no coração amor pelas almas perdidas, brota no coração um desejo de servir. Oh, se o seu coração tem ficado gelado, pelo amor de Deus, reveja a doutrina da restituição. Se você nasceu de novo, se você é um filho de Deus, de verdade, Deus quer que você seja alguém como Manassés, que restitua, que aprenda que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Outrora nós nos afastarmos de Deus andando no caminho do pecado, mas agora perdoados, queremos ter e temos o prazer de andar com Deus. Meus irmãos, essa é a nova vida que é manifestada nas nossas boas obras. E sabe o que Tiago diz? Tiago disse o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Você pode ler o texto, você vai ver que Manassés restituiu tudo em Jerusalém. Mas teve uma outra pessoa, chamada Zaqueu, no Novo Testamento, que você conhece mais, né? Depois que Zaqueu foi perdoado por Jesus, o que ele fez? Imediatamente a vida dele mudou. Ele foi devolver a quem ele tinha roubado. Ele foi devolver a quem ele tinha usurpado. Gente, restituir é fruto de vida de arrependidos. É fruto na vida de arrependidos. Pastor, por que eu preciso restituir? Porque a restituição indica a mudança no seu coração. Está lá em Mateus 7, 16, 18. A fé em ação é evidência de mudança no coração. A obra de restituição não sobrecarrega, mas liberta o coração. Quando Zaqueu saiu fazendo o que ele tinha que fazer, irmãos, ele ficou livre. Ele não precisava mais passar, quando ele estava andando numa rua e vinha vindo alguém que estava devendo para ele, ele não precisava mais cruzar a rua do outro lado. Porque ele foi restituir. Quando ele converteu, a restituição levanta uma barreira contra a possibilidade de voltar ao pecado, porque na medida que você foi transformado, as pessoas ficam sabendo, e aí você não mais vai querer voltar à velha vida, porque agora as pessoas sabem que você é um servo, uma serva de Deus. Eu estou terminando. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, se você ofendeu alguém antes de você conhecer o Evangelho, ou tem ofendido recentemente, restitua, vai dar o perdão. Se você comprou e não pagou, ei, restitua, vai acertar sua conta, sua dívida. Se você emprestou dinheiro de alguém e ainda está devendo, por que você ainda está devendo? Restitua. Se você ofendeu alguém da sua família, vá lá pedir perdão. Se você comprou e não pagou, vá amanhã lá e converse com a pessoa. Se você viveu até aqui com ídolo em seu coração, vá diante de Deus e diga: Senhor, eu sou idólatra, mas hoje eu quero acabar com isso. Esta é a quinta verdade. Aquele que foi perdoado, brota no seu coração o desejo de uma vida nova, de restituir. Eu termino. Há em seu coração esse desejo de mudança de vida? Você gostaria que essas verdades fossem verdades na sua vida? De verdade? Você tem vivido uma vida satisfeita em Deus? Se você morresse hoje e chegasse diante de Deus, estaria com a consciência tranquila? Está em paz? Se lá no céu dissessem: hoje pedirão a tua alma, como é que você chegaria lá? Sua vida tem sido abundante? Você tem vivido no Espírito? Está salvo, perdoado e justificado? Está certo de que o céu te espera após a morte? Jesus é o Senhor do seu coração de verdade? Ou você precisa de mudança, transformação e salvação? Se precisa, ouça essas verdades. Ainda é tempo. Você está respirando. Curva a sua fronte, vamos orar.